Aleluia. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Deus está fazendo algo, irmãos. Deus está fazendo de novo nessa cidade. Os sonhos do Senhor não terminou. A obra dele não terminou. Está em construção. Aleluia. Deus tem falado muito conosco sobre comunhão. Comunhão é um plano de Deus. E quando Ele fez o homem, Ele queria que ele andasse em comunhão com Ele. Ele já fazia isso, né? Aí fez a mulher porque Ele queria comunhão, queria uma família ali instituída. De repente a coisa começou a andar por outro caminho, mas o Senhor restaurou a nossa sorte por intermédio de Jesus Cristo. E nós temos nele condição de caminhar. Quando Jesus estava ensinando, eu vou mais para frente compartilhar algo nesse sentido. Quando Jesus estava ensinando aos discípulos ali, ele já sabia que a gente seria desunido. Ele já sabia que a igreja mais adiante estaria se emancipando e se proliferando de uma maneira, porque não se entende as ideias uns dos outros, a gente acaba se dividindo. Mas o que o Senhor, na verdade, quer nos ensinar na comunhão dos santos, sabe o que é? É respeitar as diferenças uns dos outros. É saber que eu tenho um limite, e onde termina o meu limite, o meu irmão pode ir além de mim. E assim a gente vai acrescentando dia a dia a obra que o Senhor confiou para nós. Amém? Eu estava orando hoje e perguntando a Deus, Deus, me dá uma mensagem, eu queria compartilhar algo com os irmãos hoje. Eu estava com outros estudos em mente, né? Tem muitos estudos preparados, mas eu fui levar minha esposa num lugar agora no início da tarde, e quando eu voltei, o Senhor me falou algo. E eu fui para a palavra do Senhor e comecei a ler. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas eu queria que a gente lesse agora do 17 ao 19. Abacuque 3, 17 a 19. A palavra de Deus fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Nós tivemos um ano conturbado, muitas famílias teve um ano conturbado. O nosso país teve um ano conturbado. E eu comecei a perguntar ao Senhor, quando o Senhor falou, olha, eu quero fazer a minha igreja andar altaneiramente. Aí eu comecei a ler acerca de Abacuque, e existem registros, né, estudos teológicos feitos à época que Abacuque escreveu esses 3 capítulos, qual era a sua história contemporânea daquele momento em que ele que fez essa oração, né? Na verdade, que era um cântico, né? A partir do versículo 1 começa, e uma oração. Aí comecei a olhar aqui no capítulo 1 dele, quando Abacuque começa a questionar o Senhor, porque o Senhor havia dado uma sentença para Judá. Judá estava num momento histórico conturbado, talvez semelhante ao da nossa nação, promiscuidade, idolatria, altivez, corrupção. Eles haviam se aliado com o Egito e eles estavam entendendo que eles eram tão fortes. Então a arrogância tomou conta deles, daquele povo. E eles estavam entendendo que eles eram tão fortes que não poderiam ser abatidos. E enquanto isso, a Babilônia
avançava como uma nação poderosa, derrubando reis, derrubando cidades e conquistando. E eles acreditavam que não iriam, de maneira alguma, perder. E aí Abacuque começa a clamar ao Senhor. Ele começa a perguntar para o Senhor tantas coisas. Olha aqui no versículo 1. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei com violência, e não me salvarás, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, há litígio se suscita. Por causa da tua lei, por esta causa, a tua lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ele estava clamando pela justiça ali naquele lugar, clamando ao Senhor para que o Senhor pudesse intervir, mas havia um silêncio de Deus, havia um silêncio, e Abacuque começa a brigar com Deus de certa forma. Eu estou clamando, o Senhor não me ouve, e às vezes a gente se sente assim: Deus, eu estou clamando e o Senhor não me ouve. A gente clama por cura, o Senhor não ouve. A gente clama por provisão, a coisa não acontece. Parece que o Senhor se calou. Quem já teve essa sensação aqui? Parece que Deus fechou tudo. O céu é um bronze, parece que Ele não fala mais, parece que Ele se calou. E a nossa mania, assim como era do profeta Abacuque ali, naquele tempo, a gente tem a mania de querer que Deus nos dê uma explicação. Ei, deixa eu te falar, Deus não precisa me explicar nada. Deus não precisa explicar nada para nós, porque Ele é. Jesus não precisa explicar nada para mim e para você. Ele não deve satisfação para nós. Ele diz: eu sou o que sou. Ele é, Ele era, Ele há de ser. E às vezes a gente passa momentos na vida da gente de angústia. Abacuque estava angustiado com a situação de Judá. Ele sabia que ela ia ser derrotada, tanto que mais à frente, coisa de 20 anos depois disso, foi derrotada tanto o Egito quanto Judá pelo exército da Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor chega e quebra tudo. Ele começa a pedir explicação. Eu estou clamando e o Senhor não me escuta. Eu estou gritando violentamente, o Senhor não faz nada. É uma sensação de justiça que a gente tem com aquilo que Deus quer fazer. Mas enquanto eu e você fica nesse espírito de querer uma explicação de Deus, Ele segura a revelação dos céus. Quando Abacuque começa ali, e depois você pode ler o texto, todo o capítulo 1, no final do capítulo 1, a partir do versículo 12, ali, ele já começa a interceder por eles. E de repente, ele muda a atitude no capítulo 2. Ele muda o foco, ele muda a perspectiva. E ele se coloca no lugar para ver a revelação dos céus. A grande questão que eu e você erra durante muitos e muitos anos, sabe o que é? Que a gente quer uma explicação de Deus. E Deus não quer explicar nada para mim e para você. Ele quer nos revelar. Ele quer revelar quem Ele é. Ele quer revelar a sua glória. Ele quer revelar o seu grande amor. Ele quer revelar aquilo que está oculto. Os segredos do coração dEle. Amém, queridos? Aí quando Ele dá conta, Ele entra ali no capítulo 2. Pôr-me-ei em torre de vigia, colocar-me-ei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus irá fazer naquilo que eu tenho questionado. Aí Deus começa, o Senhor responde para ele. Esse é o segredo, irmãos. Entrar no lugar onde o Senhor vai nos responder. E o Senhor responde para ele assim:
Escreve a visão, grava na tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Os sonhos de Deus para mim e para você, eles são muito maiores do que nós podemos pensar e imaginar. Por isso que quando eu falo aqui que não acabou aquilo que o Senhor começou a fazer, queridos, existe algo poderoso para Deus fazer. Nós precisamos entrar nesse ambiente de torre de vigia, para ouvir ao Senhor, para que Ele responda aquilo que a gente está perguntando para Ele. Quantos questionamentos nós fazemos com o Senhor? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo, Senhor? Por que aquilo outro? A gente precisa entrar nesse ambiente, nessa torre de vigia. E o Senhor vai começar a falar comigo e com você. Amém? Sabe por que o Senhor tem interesse de falar conosco? É porque a mão dele não está recolhida. Olha aqui Isaías 59, no capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ele vai falar, até o surdo há de ouvir. Ele há de falar, até o surdo há de ouvir. Porque ele não recolheu sua mão. A gente precisa discernir o ambiente para ouvir a voz do Senhor. Creio que Deus preparou isso hoje. Nós estávamos falando sobre intimidade, esse lugar para dois. Entra lá, querido, no seu quarto, ó, fecha a sua porta, desliga o Zap Zap, desliga a internet. Fecha a cortina. Entra na presença do Senhor. Jesus mesmo falou assim, lá em Mateus 5, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta. E o Pai que está em secreto, está te vendo no secreto. E Ele vai te recompensar publicamente. Amém? A nossa queixa vai ser respondida o dia que nós entrarmos nesse ambiente, nesse lugar. Nem surdo vai deixar de ouvir. Ainda mais se nós estivermos com os nossos ouvidos bem abertos. Olha aqui no Abacuque, abre aí sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 5. Quando ele começa a entender um pouco o que motivou ele. Depois você pode ler dos 5 ao 11, para a gente não ter muito tempo aqui. Você vai entender o que começou a motivar ele para ir para esse ambiente. E depois que ele vai para esse ambiente, ele começa então a ter a revelação do Senhor. Abacuque 3, no versículo 3 e 4, fala assim: Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. Uau. A sua glória cobre os céus, e a terra enche de seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. E ali é velado o seu poder, é revelado o seu poder. Sabe o que era esse lugar aqui? Esse Porã era um distrito de Edom. E quando ele faz a menção a esse monte, era o poder de Deus, a revelação de Deus, os mandamentos lá no Monte Sinai. Era o poder de Deus, a revelação de Deus. Depois você pode, eu vou te dar umas referências depois para você ver isso aqui. Esse lugar
que eu e você, nós vamos entrar, nós vamos começar a ver a glória do Senhor, a ter a revelação dEle, apontamento da direção que Ele tem para mim, que Ele tem para você. O poder dEle. Amém? A sua glória cobre os céus, e a terra enche de seu louvor. Aqui, Abacuque, ele começou a mudar completamente o seu comportamento. Ele começou a ter uma confiança, de quem o Senhor era, a ter uma confiança daquilo que o Senhor já era, mas ele não tinha percebido. Aquilo que no meio de toda aquela dificuldade ali de Judá, tudo aquilo que ele achava que Deus tinha se calado, o Senhor já estava, mas ele não conseguia enxergar. Amém, irmãos? Talvez isso tudo que nós passamos esse ano, de 2017, essa turbulência, oprimiu a nossa vida de tal forma que a gente não consegue mais enxergar a glória de Deus. E para enxergar a glória de Deus, nós precisamos da revelação dos céus, que o céu se abra sobre nós e que a gente contemple assim como Ele é. Independente daquilo que você passa, queridos, independente daquilo que nós passamos, o Senhor continua sendo fiel. Continua sendo fiel. No versículo 17 do capítulo 3, aqui ele declara a sua total confiança em quem era o Senhor, ainda que a figueira não floresça. Sabe o que é uma figueira quando ela não floresce? É quando existe a árvore, mas ele sabe que na próxima estação não vai ter comida. Na próxima estação não vai ter fruto. Então, ainda que eu hoje percebo, humanamente, que lá na frente eu não vou ter alimento, quando eu entendo a revelação de quem Deus é, não me importa. Eu continuo amando Ele. Ainda que na próxima estação nos falte o alimento, e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. O que era esse produto da oliveira? A oliveira, na época, era um símbolo, as suas folhas eram um símbolo da paz. Então, ainda que não houvesse paz, e aquela mensagem trazia aquela paz, ainda que não houvesse paz, ainda que existisse só conflito, quando nós encontramos a pessoa de Jesus como Ele é de fato, a gente não vai desistir, irmãos. A gente não vai ser abalado por essas pressões e opressões do dia a dia da vida. Amém? E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E os currais não haja gado. Tudo isso aqui que ele está falando, queridos, são coisas da época, é lógico, mas eram coisas pontuais que traziam estabilidade pessoal. Fruto, paz, gado, ovelha. As riquezas da época eram essas coisas. Todavia, aí ele faz a grande declaração dele. Diga comigo, todavia, eu me alegro no Senhor. Aleluia.
Então, quero te dizer, se você passou por todo esse tipo de provação esse ano, processo na justiça, eu não sei se alguém passou isso, enfermidade. Todavia, ou seja, mesmo com essas coisas acontecendo, eu me alegro no Senhor. Essa é uma declaração de fé forte de Abacuque, que mudou completamente o seu comportamento a partir do momento em que ele entrou num ambiente para receber a manifestação, a voz do Senhor, e aquilo mudou a vida dele para sempre. E exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que é exultar? O Deus da minha salvação é sair por aí a plenos pulmões gritando: Ele me salvou, cara. Eu era um Zé Ninguém. Tem até uma música assim, né? Eu era o Zé Ninguém, mas o Senhor me salvou, cara. Eu estava na lama, encharcado em droga. O Senhor me libertou, cara. Estou limpinho, não tem mais nada. Eu estava enfiado na cachaça, Deus me tirou da cachaça. Porque Jesus é melhor do que um litro de pinga. Jesus é melhor do que qualquer prazer que essa vida pode te dar. É hora da gente trazer, lembrar essas coisas que vai dar esperança para nós, irmãos. Amém? Santidade ao Senhor. Viver uma vida dentro dos princípios da palavra de Deus. A gente reclama demais. Ai, quantas vezes nós reclamamos esse ano? Se a gente abrir o nosso histórico, nós vamos ficar com vergonha de nós mesmos, porque a gente reclama de tudo. A nossa tendência humana é murmurar e reclamar. Mas eu vou te dar um segredo. Entra no quarto. Fecha a porta. Pede lá um tempinho para a família. Fala, agora é eu e o papai. Bebe da presença dele. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Quando a gente entende essa proposta, essa pessoa de Jesus, quem é Deus para nós, não tem como, a gente vai reconhecer, é que Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, no meio da tribulação. Amém? Por isso que a gente pode passar por todo tipo de provação. Paulo fala isso, Tiago fala isso, porque a gente tem o motivo de toda alegria, passar por todo tipo de provação. Não é para a gente ficar murmurando, é alegria, é um privilégio, é um prêmio. Amém? Essa mesma declaração, ela precisa ser revelada para nós como igreja. Porque o dia que a igreja, eu e você, compreende isso aqui, vocês estão me entendendo, queridos? O dia que a gente compreende isso aqui, nada vai te abalar mais. Nada vai nos abalar mais. A gente não vai ficar aflito com mais nada. Porque a gente sabe quem que é o castelo forte que a gente está. A gente sabe aonde que a gente está sendo amparado. A gente sabe quem é que está guiando os nossos passos. O inimigo pode chegar com qualquer seta de desânimo. A gente vai simplesmente falar assim: todavia eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Mateus, no capítulo 14. Olha a outra declaração, quando Pedro chega ali no barquinho, né? Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, salva-me, Senhor.
Imediatamente ele estendeu a mão e segurou. Sabe quando que Pedro começou a afundar? Quando ele viu o vento. Quando ele olhou para as dificuldades que estavam oprimindo ele. A gente não deve rejeitar isso, pelo contrário. A gente vai vencer uma a uma no nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Quando o Senhor te faz andar altaneiramente, os lugares altos é o lugar onde você não consegue ouvir o som dos problemas. Aquilo que te incomoda não vai te incomodar mais. Se você gosta de orar no monte, você não ouve mais os unidos da cidade, aquela barulheira de ônibus, buzina, gritaria. Não existe nada disso. A gente fica num lugar mais alto. A gente começa a focar a nossa visão naquilo que o Senhor quer mostrar para nós. É isso que o Senhor quer falar nessa noite. Ele quer te fazer, Ele quer me fazer andar nesse lugar. Pedro, quando estava indo, ele estava olhando para o Senhor. De repente, ele começou a olhar para os ventos, ele começou a afundar. Mas sabe de uma coisa? Imediatamente, Jesus, versículo 31, Jesus estendeu a mão e resgatou ele. Jesus não vai deixar ninguém afundar aqui. O privilégio é seu, a responsabilidade é nossa. O privilégio é meu, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é sua. A decisão é nossa. De olhar para o vento, de olhar para os problemas, ou então andar nesse alto lugar que o Senhor quer separado para você, tem separado para mim. Amém? Vocês estão comigo? Há uma reflexão nesses últimos dias de 2017. O Senhor está te chamando e me chamando para uma reflexão. De quantas vezes nós olhamos para o vento e Ele nos dá a oportunidade de 2018 a gente andar nesse alto lugar, superar os problemas, superar as dificuldades. Não é que nós vamos enfrentá-las, nós vamos, mas nós vamos vencer ela no poder e na manifestação da glória de Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Quantos querem andar nesse ambiente, nesse lugar? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Feche os seus olhos e reflita um pouquinho no ano de 2017. Não é uma promessa que nós vamos fazer para o Senhor. É uma decisão de abrir a nossa mente, o nosso coração e deixar entrar as palavras que nos enchem de vida. Já tem gente demais reclamando. Reclama de tudo, reclama da igreja. Eu vou mudar de igreja. Ninguém muda de igreja, irmãos. Eu vou mudar disso que eu não consigo mais. Eu vou parar com isso porque eu não aguento mais. Eu não vou congregar porque eu não consigo mais. Essa história é antiga. E o diabo deita e rola há muitos e muitos anos. Mas o Senhor está abrindo a nossa mente hoje, o nosso coração, e plantando palavras de vida. Palavras de vida. Palavras de vida. Palavras de vida. Pensamentos de paz e não de mal. Palavras de vida. Ele quer trazer a nossa mente cativa à mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Nunca abriu a boca para reclamar. Foi como ovelha muda. Esse é o sentimento. É o sentimento de Cristo em nós. O que passou, passou, irmãos.
Vamos olhar para frente, para o alvo, para o autor e consumador da sua fé, da minha fé. É pessoal. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. Nem ninguém pode fazer por nós. É pessoal, é individual e é poderoso. Esse ambiente já está pronto para 2018 você entrar e se regalar na presença do Senhor, se alegrar na presença do Senhor. Todavia eu me alegro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se você sente que você precisa ser fortalecido na sua fé, ou se você não encontrou essa fé no seu coração ainda, e quer hoje tomar uma decisão de andar nessa palavra, nessa promessa, nesse poder, na manifestação e revelação dos céus, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você se sente fraco, olha, eu não consigo, nós queremos junto com você, crescer junto com você. Se você vê uma nova perspectiva batendo a sua porta, Osiel, eu quero, eu não consigo, nós queremos orar por você também. Corre para cá. Isso. Esse ambiente já está pronto. Há um tempo de reflexão. Essa é a nossa torre de vigia aqui nessa noite. Se coloque nela. Se coloque nela.